Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso canal, nesse nosso momento de reencontro de todas as semanas. Antes de começar a aula de hoje, eu quero, neste momento, parar um minuto para agradecer a todos vocês personagens dessa história. Primeiramente, a cada um de vocês que assistem a vocês por persistirem, por lutarem bravamente, por resistirem a cada ideia contrária que impede vocês de cumprir aquilo que vocês sabem que lá no fundo é importante, que é a manutenção dos seus estudos, de prosseguir estudando, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu redor. Então, meus parabéns, eu agradeço a vocês por estarem nos acompanhando aqui até o final. Mas também, eu quero aos pais de todos vocês, pais, mães, avós, tios e tias, e também irmãos e irmãs, a todos aqueles que, de alguma maneira, direta ou indireta, estão auxiliando vocês nesse trabalho de continuarem estudando e se dedicando. Mesmo assistindo pelo smartphone, que é uma tela tão pequena, estão aí se dedicando para entregar as tarefas, para participarem das aulas e aprendendo e dando continuidade à vossa preparação para um futuro melhor. Mas também eu quero estender esse meu muito obrigado, esses meus agradecimentos a todos aqueles personagens invisíveis. Isso mesmo, os personagens invisíveis, aqueles em que nós não vemos. Aqueles que foram os responsáveis por desenvolver essas tecnologias. Aqueles que foram responsáveis por desenvolver todos esses softwares que têm uma linguagem de programação tão complexa, que permite que eu, esse ser humano físico, material, seja capaz de se digitalizar, pegar minha voz, reunir com a minha imagem e colocar aí, nesse seu equipamento, de forma que você possa me ouvir de forma clara e me enxergar de forma bastante nítida, que te auxilie a aprender, independente do lugar onde você esteja. Então, eu quero aqui estender o meu muito obrigado a cada um de vocês. Mesmo que vocês agora não estejam me ouvindo, eu tenho a certeza que a cada um de nós, a entrarmos neste canal, possamos relembrar vocês e agradecer a cada um de vocês por se dedicarem aos seus estudos, por se aperfeiçoarem cotidianamente, para fazer a nossa vida ser cada vez melhor. Então, muito obrigado por ter desenvolvido essas ferramentas tecnológicas, tanto essas, smartphone, câmeras de vídeo, computadores, mas como também os softwares que nos possibilitam nos comunicar e nos comunicar cada vez mais rápido e com cada vez mais eficácia. Então, esta aula de hoje é para vocês. Como muito obrigado pelo um agradecimento do fundo do meu coração para cada um de vocês que participam desta aula de uma forma direta ou indireta. Dito isso, aproveito para lembrá-los que para a gente começar essa aula, precisam pegar suas ferramentas, caros amigos estudantes e estudantes. Caros amigas e amigos estudantes. Peguem seu caderno, peguem sua caneta, seu lápis, já começa a ir registrando a data de hoje. Essa data aqui é um momento importante, porque você está aqui. Todas as datas são importantes e precisam ser registradas. Coloque aí a data de hoje, anote o nome da disciplina, que a aula é de filosofia, e escreva o nome do professor. Excelente. Agora que estamos já devidamente preparados, sentados confortavelmente, vamos fazer só mais uma coisa. Lembrar
que as páginas do livro, e neste caso aqui, 57, 58, 59, do livro Filosofando, estarão disponíveis para todos vocês que estão matriculados em nossas turmas. Para aqueles que não estão matriculados em minha turma, eu falei nossas, né? Ou seja, para vocês que não estão matriculados em alguma das turmas que eu dou aula, estão apenas assistindo pelo YouTube, se desejarem receber as páginas, entre em contato comigo. Coloca aí no comentário, mande seu e-mail, que eu vou ter o maior prazer de mandar as páginas das aulas também para que vocês possam acompanhá-las da casa de vocês, tá? Então, cada um de vocês agora, nesse momento, ao saberem disso, ao relembrarem disso, vem comigo para o primeiro slide em que eu estou trazendo para vocês uma imagem e um termo um tanto quanto diferente. Lembrem da nossa última aula? Nossa última aula, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre a questão de pensarmos a vida a partir da linguagem, não é isso? Só que pensar a linguagem não basta apenas pensá-la de uma forma oral. Existem linguagens que são simbólicas. Existem linguagens que também trazem para a gente interpretações. E é esse o ponto que nós vamos estar falando aqui nesta aula de hoje. Nós não vamos falar apenas mais da linguagem, nós vamos falar dos símbolos. Então pensem comigo. Este símbolo aqui é muito importante na vida de todos nós. É um desenho arquitetônico que demonstra uma estrutura interna na forma de meio círculo e uma estrutura externa. O que é isso, professor? Isso aqui é o desenho do que nós chamamos de panóptico. Mas o que é o panóptico? Leiam comigo que nós já vamos descobrir. Então, nos anos 70 do século passado, século XX, o filósofo inglês Michel Foucault, que é o nosso personagem da aula de hoje nós vamos falar desse filósofo. Por que nós vamos falar dele, professor? Porque esse filósofo ele vai tratar de um assunto que vai fazer com que a gente compreenda um pouco mais sobre tudo aquilo que está ao nosso redor e como que nós dialogamos com esse conjunto de elementos que interferem no nosso comportamento que nós não sabemos. Então, Michel Foucault foi um dos grandes estudiosos de modelos de poder da sociedade moderna. Poder. Todo poder tem um grau de simbolismo. Então, se eu reconheço o símbolo, eu tenho melhores condições de dialogar com ele. Então, o Michel Foucault, ele estudou os modelos de poder da sociedade moderna, baseados na vigilância total. Ué, professor, você vai falar de vigilância? Ou seja, como assim? Boa pergunta. Todas as vezes que a gente fala de vigilância, a gente se sente um pouco desconfortável, não é? Por que a gente se sente um pouco desconfortável? Já para pensar nisso? Será que a gente se sente desconfortável em relação à vigilância porque a gente quer fazer coisas que os outros não podem ver? Porque pensem, se você não faz nada de errado, qual é o seu problema em ser vigiado? Todos aqueles que te vigiarem, você vai estar com a sua consciência tranquila, não vão encontrar nada, porque você não faz nada de errado. Mas aqueles que, por alguma razão desconhecida, ainda insistem ou persistem em fazer alguma coisa que seja inadequada, esses sim não vão gostar da ideia de vigilância. Então, o Foucault foi um dos estudiosos sobre essa ideia da vigilância, em que, nesses estudos do Foucault, ele destaca o panoptismo, conceito que significa a visão do todo. Então, panoptismo é um conceito que indica a visão do todo. É como se nós pudéssemos observar em 360 graus. Quem é que conhece aí ângulo? Então, o que é um ângulo de 360 graus? É uma volta completa, é um círculo fechado. Que é essa estrutura arquitetônica aqui. É um círculo fechado, vocês percebem? Aqui a gente tem apenas a demonstração como é que é internamente. Então, o panóptico tem esse modelo
de que a gente tenha condições de ver o todo. Mas vem comigo que tem mais informação por aqui. A filosofia de Foucault. Como eu disse, ele é o nosso personagem. O que eu vou ler para vocês é o depoimento de uma professora do Departamento de História da Universidade de Campinas, a professora Luzia Margarete Rago. Olha o que a professora, ao ser entrevistada sobre o Foucault, disse. Foucault fala que na sociedade capitalista urbano-industrial, que vai até mais nos anos 60 e 70, o tipo de poder é disciplinar. Então, ela está falando de uma época do século passado, no início da segunda metade do século passado, década de 60 e 70, onde o uso de formas disciplinadoras para o controle do comportamento dos indivíduos em sociedade foi muito estimulado. É exatamente nesta época que Foucault começa os seus estudos filosóficos. Então, diz a professora, segundo ele, a sociedade que liberta o escravo, que fala em democracia, a tal sociedade do contrato, é a sociedade onde esse poder disciplinar, que é invisível, sofisticado, que passa pelas coisas, nos captura. Daí a ideia de instituições de sequestro. Vejam, a professora está citando um dado importantíssimo nas pesquisas de Foucault. É que, segundo Foucault, existem várias instituições que se consolidam nestas décadas de 60 e 70 do século passado, em que elas utilizam uma metodologia que ele chama de sequestro. Como assim, professor? Sequestro? Sequestro? Tirar a pessoa do lugar dela e levar para um outro lugar sem a vontade dela? Bem, em alguns casos sim, em outros não. Porque o que é a ideia de sequestro? É eu fazer com que alguém que está fora de um determinado contexto social se adeque a este contexto social. Claro que o sequestro que nós conhecemos é um ato delituoso, digno de ser punido penalmente, que é você roubar uma pessoa do seu lugar de origem e levar para um outro lugar de origem contra a vontade dela. E isso usando de força física. A ideia de sequestro de Foucault tem esse imaginário também, só que não é de forma ilegal. Vamos ver mais um pouquinho? Vamos ouvir mais um pouquinho? A professora diz: ele diz que esse poder está na estruturação do espaço e na organização do espaço. Então, para Foucault, o poder disciplinar que essas instituições, que ele chama de instituições de sequestro, utiliza é para fazer com que o espaço dessas instituições, que seja o espaço interno ou o espaço externo, ele tenha uma estrutura, uma característica muito particular. E que essa estrutura seja fundamentada numa ordem, numa organização específica. Lembram da imagem? Essa imagem do panóptico? Guardem bem essa imagem na cabeça, que já já ela vai fazer sentido para vocês. Então, vamos prosseguir. Primeira palavra-chave, então, anotem aí. Estão lembrados? Toda aula tem palavras-chave até o final da aula, em que vocês, que estão aí acompanhando a aula até o fim, vão anotando uma a uma em ordem, e depois, ao final da aula, quando receberem a atividade, vocês vão anotar as palavras-chave que vocês identificaram ao longo da aula. E você que está assistindo às aulas pelo YouTube e não está matriculado em nenhuma das turmas que eu trabalho, também pode colocar aí. Coloca aí no YouTube a organização das palavras em sequência. Tá? E a gente pode comentar. Lembrando sempre, e eu vou fazer aqui uma aspas, cada palavra-chave identifica parte do todo da aula. Então, ela é como se sintetizasse ideias. Então, ao final, quando vocês estiverem com todas as palavras-chave, vocês vão ter a síntese das ideias principais de toda a aula. Fazendo isso, vocês vão poder fazer investigações na internet, fazer pesquisas nas ferramentas de buscas que vocês quiserem,
para que vocês possam identificar mais detalhes sobre cada uma dessas palavras-chave. Ficou claro isso para vocês? Então, quem quiser, quem tiver curiosidade, pode pegar as palavras-chave e fazer uma investigação, faz um estudo mais aprofundado sobre cada uma delas. Beleza? Então, a primeira palavra-chave é poder disciplinar. A escola e o convento, aos olhos do filósofo, seriam típicas instituições de sequestro. Olha que interessante que o Foucault já está trazendo para nós. Ele está dizendo que as escolas e os conventos, ou seja, onde ficam em formação as freiras católicas, elas são típicas. Eu poderia até botar também os monastérios. São típicas instituições de sequestro. Por que sequestro? Observe essa foto. Essa foto não, né? Na verdade é uma foto. Isso aqui é esse desenho, né? Observe esse desenho. Essa senhora aqui é uma professora e esse aqui são os estudantes. O que ela está fazendo? Nos pensamentos, nas ideias dos estudantes. Ela tem uma ideiazinha aqui, que tem um formato geométrico. Nesse caso aqui, a forma geométrica é um quadrado. Os dois primeiros estudantes que estão nas cadeiras da frente já estão com a forma no pensamento também quadrado, igual dela. E ela está indo para o terceiro estudante na fileira. E ela está cortando o pensamento desse terceiro estudante, já estabelecendo o início de uma forma também quadradinha. O que significa isso, professor? Boa pergunta. O significado é bem simples. As escolas moldam a forma de vocês pensarem. Não se assustem. Eu sou um professor. Eu trabalho numa escola. O meu trabalho também é esse. Só que, como eu estou trabalhando com uma disciplina diferente de outras, porque as disciplinas são diferentes umas das outras, e no meu caso específico, a minha disciplina é filosofia, o meu papel é falar do papel que eu tenho. Olha que legal, né? Interessante isso. Espero que vocês aproveitem a filosofia dessa forma. Porque pensem. Agora, tá pensando? Isso, agora muda o seu pensamento. Tá, esse pensamento. Não, esse pensamento não. O outro, esse. Ah, isso, agora vai para o outro. Isso aí, muito bem. Agora vem comigo. Entendem? O trabalho do professor é moldar seu pensamento, ou seja, fazer os ajustes. Mas para que isso, professor? Porque essas instituições que Foucault chamou de instituições de sequestro, elas têm o papel de preparar os indivíduos para a vida em sociedade. Ou para a vida dentro daquele grupo social ao qual você escolheu pertencer. Como, por exemplo, um monastério, um convento. Porque se não preparar, não adaptar, não vai encaixar. Vai ter dificuldade de se relacionar. Então, a escola, e aí no nosso caso, é uma instituição de sequestro. Nós, professores todos, temos esta responsabilidade social de auxiliar vocês a se adaptarem os seus pensamentos à realidade fora escola. E se nós errarmos, professor? Melhor, se vocês errarem, professores? Outra boa pergunta. Se nós errarmos, se nós deixarmos de fazer aquilo que nós estamos programados para fazer, e quem for escolher esta profissão vai entender muito bem que nós somos programados para fazer. Se nós deixarmos de fazer o nosso papel, é bem possível que lá fora, no ambiente externo à escola, muitos de vocês cometam delitos. Não delitos ao ponto de se tornarem criminosos, mas delitos de interpretação. Por quê, professor? O senhor está falando de delitos de interpretação? Nunca ouvi falar nisso. Claro que você nunca ouviu falar nisso. Porque sou eu que estou usando esse conceito. Eu estou pegando um conceito penal
que é o delito de você fazer alguma coisa que está fora do contexto aceitável pela lei, e colocando a interpretação, que é uma sua capacidade reflexiva, do qual você livremente pode chegar a concluir. Então, o que eu estou dizendo a vocês, nesse instante, é que quando nós não nos adaptamos à realidade social ao qual nós fazemos parte, nós sofremos. E aí começamos a cometer delitos. E todo delito não é punível? Se alguém descobrir que você cometeu um delito, você não vai ser punido? Exatamente. Daí onde vem o poder disciplinar que Foucault está falando. O poder disciplinar é aquele poder que pune os delitos. E se você tem um delito de interpretação, se você comete um erro, você se equivoca na interpretação, você pode ser punido. Muitas das vezes, por exemplo, você pode ter uma relação desfeita. Sim, uma relação de amizade desfeita, uma relação de casamento desfeita. Você pode não conseguir se manter num emprego. Você pode simplesmente, de repente, não obedecer uma regra de trânsito e cometer um acidente. Você pode dar um troco errado se você trabalhar num comércio. Então, cada delito de interpretação pode causar transtornos na sua vida e em sociedade. Então, o que o Foucault está dizendo é que essas instituições de sequestro elas têm um papel social. Claro que você pode considerar esse papel desnecessário até um certo limite. Ou necessário até um certo limite. Isso você tem todos os direitos para pensar desse jeito. Mas isso não lhe dá permissão de ignorar. Porque mesmo que você dê a si mesmo ou a si mesmo a permissão para ignorar isso, isso vai continuar acontecendo, independente de você querer ou não. Então, nós, filósofos, temos o papel de lhe auxiliar a refletir. Não só os filósofos, os sociólogos também, os cientistas sociais, os historiadores, todas as ciências humanas, temos o papel de lhes auxiliar a refletirem a respeito da vida em sociedade, para que possam melhor se adaptarem e correr menos riscos de serem punidos. Ficou claro isso para vocês? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Comentem. Esse aqui é o espaço de se comentar. Comentem à vontade, que eu vou ter maior satisfação em dialogar com vocês. Podemos continuar? Então vem comigo. A forma com que os espaços são construídos serve para disciplinar, de forma sutil, por vezes invisível. Alguém deve estar lembrando das cadeiras aí, né? Para quem não faz parte, não está matriculado em alguma das minhas turmas, deve estar se perguntando, mas que cadeiras, professor? É porque eu, na condição de professor, todas as vezes que entrava numa sala de aula presencialmente, uma das primeiras coisas que eu fazia era mexer nas cadeiras. Isso causava um certo desconforto em alguns. Mas por quê? Porque na medida que eu mexia nas cadeiras, reagrupava elas numa forma, numa distribuição diferente, eu auxiliava cada um que fosse chegando a se adaptar àquela nova forma. E essa adaptação era uma preparação para a vida em sociedade. Porque a gente precisa aprender a se adaptar às mudanças. Se nós não nos adaptarmos às mudanças, quando elas surgem, a gente fica sem chão. Será que isso tem alguma coisa a ver com o momento atual? Não sei. Cheguei às suas próprias conclusões. Então, vamos continuar aqui na leitura? Embora as crianças e os jovens frequentem a escola com o intuito de aprendizagem, eles, na verdade, se estariam sofrendo o, entre aspas, sequestro de seus corpos. Lá, os indivíduos aprendem a ficar horas sentados, passivos, aprendendo como devem se comportar em sociedade e até os desejos que lhes são permitidos ter. Nem sempre passivos, né, gente? Nem sempre passivos. Mas eu também, por mim, acho que vocês têm que ser ativos mesmo. Bagunçarem um pouco a sala. Por quê?
O que acaba acontecendo? Quando você fica muito passivo, você não aprende. E você precisa ter sua mente ativa. Então, esse também é uma das coisas que todas as vezes que eu entrava na sala e procurava mexer nas cadeiras, era para fazer sua mente entrar em atividade. A partir do momento que você tem que se adaptar à mudança, você precisa entrar em atividade. Mas isso você pode fazer na sua casa. Está aí sentado? Está aí sentada me ouvindo? Está ficando cansado? Está ficando cansado? Levanta! Entre em atividade. Aí você vai criar um dinamismo diferente. Eu, por exemplo, eu estou tendo que me adaptar a dar aula sentado. Para quem já teve aula comigo, sabe muito bem que eu não gosto de aula sentada. Eu dou aula em pé, andando, circulando. Mas eu tive que me adaptar. Entretanto, os meus gestos continuam. Eu continuo usando as mãos para falar. Vocês talvez não estejam vendo agora por causa da posição da câmera. Mas de vez em quando surge uma mão aqui. Então, a gente vai se adaptando. Essa adaptação só é possível se nós estivermos com a nossa mente ativa. Se a nossa mente estiver passiva, dificilmente a gente vai se adaptar de forma correta. E aí a grande chance de eu, ao me adaptar de forma incorreta, os resultados da nossa atividade intelectual, porque estudar é uma atividade intelectual, é um trabalho, como eu já disse para muitos, estudar é trabalho. Então, a partir do momento que eu estiver agindo de forma incorreta, o resultado do meu trabalho também vai ser insatisfatório. Se todos conseguem compreender isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem anotar aí nos comentários. Tudo bem? Então, vem comigo. Prossiga. Próximo slide, então. Foucault, ainda, né? Comentários da professora Luzia Margarete. Foucault acha que a prisão é a materialização máxima daquilo que nós vivemos no cotidiano. Por que a prisão faz sucesso como forma punitiva em relação a outras práticas possíveis? Por que não inventaram outra? Uma pergunta, um questionamento. Por que não inventaram, não criaram outras alternativas para poder fazer com que as pessoas entrassem no eixo, vamos dizer assim, se adaptassem àquele contexto legal da vida em sociedade? Aí a professora responde. Porque ela materializa o que nós vivemos no cotidiano. A escola é uma prisão. A fábrica é uma prisão. O escritório é uma prisão. A identidade é uma prisão. Não sabemos viver em liberdade, porque temos uma sociedade onde as normas foram muito difundidas. Vejam, a visão de Foucault é de que todas as nossas relações com a vida cotidiana traz em si a ideia de prisão. E essa ideia de prisão que a gente carrega, nada melhor do que utilizar uma instituição de sequestro, que no caso aqui é o presídio, para ser a instituição máxima de punição. Aquela que vai buscar moldar o comportamento daqueles que não se adaptam de jeito algum à sociedade, de uma forma ou de outra. Mesmo que seja ficando para todo sempre encarcerado. Mas eu preciso chegar até o presídio? Não, eu não preciso. Eu posso passar por outros lugares. Eu posso passar pela escola e me adaptar. Eu posso passar no meu ambiente de trabalho, uma fábrica, uma empresa, e me adaptar. Essa fábrica ou escritório, não importa. Eu posso me adaptar dentro de mim mesmo, buscando o meu autoconhecimento. É isso que Foucault também está dizendo. Porque se eu começar a olhar para dentro de mim mesmo, eu vou começar a perceber que isto que eu considero como prisão, às vezes pode estar no meu pensamento, na forma restrita, na forma sólida, de uma forma menos flexível da minha maneira de pensar. Se eu penso de uma forma rígida, que não aceita nenhuma outra maneira de pensar a respeito de qualquer coisa, se eu não consigo me relacionar com as diferenças, se eu não consigo aceitar
acreditar que o outro pode sim ser melhor que eu naquilo que eu faço e que se eu quero ser melhor, eu não tenho que competir com ele, eu tenho que competir comigo mesmo. Se eu começo a pensar mais claramente a respeito de mim mesmo, a ideia de prisão que a minha mente produziu, ela desaparece. Porque eu me adapto a mim mesmo. Eu passo a me reconhecer. E ninguém no mundo exterior a mim vai conseguir fazer com que eu seja quem ele quer que eu seja. Porque ao me conhecer bem, eu vou poder me desenvolver cada vez melhor naquilo que eu desejo. Porque a partir de agora eu não vou ser mais um indivíduo passivo, eu vou ser um indivíduo ativo, que tem capacidades que estão sendo colocadas em práticas constantemente. Essa é a visão de Foucault. Esse filósofo moderno. Esse filósofo que trouxe para nós uma visão sobre o poder disciplinar, como é que ele está na nossa vida, essa visão do todo que o panóptico nos oferece, da vigilância. Ele escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Essa vigilância, ela está em todos os lugares. Na escola, na fábrica, no presídio, na rua, dentro de você. Pense um pouco sobre isso. Quiser comentar? Comente aí. Coloque aí nos comentários do YouTube, nos comentários do Google Sala de Aula e a gente dialoga. Tá bom? Vamos prosseguir. Seguindo aqui com a leitura, surge a segunda palavra de chave, que é instituição de sequestro. Anotaram? Então vamos seguir. O efeito do panóptico é criar a aparente onipresença do inspetor na mente dos ocupantes. Induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade, que assegura o funcionamento automático do poder. O que isso quer dizer? O panóptico, como tem essa visão do todo, numa estrutura circular, com uma observação no meio, estrutura circular, uma observação no meio. A partir do momento que eu tenho um observador que fica no centro dessa arquitetura, esse observador vê todo mundo. Mas quem está na circunferência não consegue ver o observador. Então ele não sabe se o observador está ali ou não. E com isso ele começa a moldar seu comportamento simplesmente por acreditar que o observador está observando ele. É a ideia da vigilância o tempo todo. Você não sabe se tem alguém te vigiando. A não ser que você queira fazer algo que seja errado, ou inadequado, ou inadmissível. Se você quer fazer algo que não é admitido pela lei, aí você vai reclamar da vigilância. Mas se você já tem consciência, já internalizou que a vida em sociedade, para ser benéfica para todos, você precisa se melhorar e você já está se melhorando, não precisa se preocupar com a vigilância. Porque você já vai ser seu próprio vigia. Então, olha o que o Foucault diz. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação. O sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples. O olhar hierárquico, tipo de um chefe, de um professor, de um patrão, de um pai, de uma mãe. A sanção normalizadora, ou seja, a partir do momento que você comete um delito, que você faz algo que está fora da lei, você vai ser sancionado, ou seja, vai ser punido, e sua combinação com o exame. Que exame é esse? Vamos fazer um teste para ver se você realmente está preparado para ir para a sociedade. Imagine, nós temos nossas avaliações. Quando você vai fazer uma prova, um teste ou entregar um trabalho, ou uma atividade como essa que você vai receber daqui a pouco, no final dessa aula, essa atividade é um exame para ver se você está acompanhando e está se desenvolvendo. Se você não responde à atividade, eu posso dizer que você não está preparado ou preparada para avançar na sua série. E aí você vai ter que repetir a série.
Mas isso acontece também quando você está trabalhando. Vamos supor que você já esteja no mercado de trabalho. E aí você vai ser avaliado o seu desempenho na entrega de determinada tarefa. Mas vamos para uma coisa mais drástica. Você cometeu um delito na sociedade. Vamos imaginar que você foi preso por causa desse delito, ou presa por causa desse delito. Desejo que você nunca seja preso ou presa por qualquer delito. Mas aqui na nossa imaginação, vamos imaginar que alguém tenha sido. E esse indivíduo que foi preso por causa desse delito, ele vai passar um tempo na prisão. Considerando que a prisão faz o papel de reforma do comportamento desse indivíduo, vamos testar para ver se ele realmente está reformado. Ele já passou pelo processo do tempo da prisão, agora vamos libertá-lo. Vamos libertá-lo, mas, como a gente chama, a gente vai libertá-lo com a companhia, com um acompanhante. Tem um termo no direito que agora me foge. Não estou lembrando exatamente esse termo. Mas, ao ir para a rua, você ainda está preso, porque você ainda está cumprindo um prazo da prisão, só que em liberdade. Essa liberdade é uma liberdade vigiada. E aí vão avaliar se você vai procurar emprego, se você vai se envolver com as pessoas erradas de novo, se você vai constituir família, e vão te vigiar. Até você definitivamente ter sido recuperado. Aí vai olhar assim, agora ele está adaptado à sociedade. Entende? Então, tudo isso tem a ver com o vigiar e punir de Foucault. Tudo isso tem a ver com o poder disciplinar, que essas instituições de sequestro utilizam para moldar o comportamento e as ideias de todos nós, e principalmente daqueles que têm dificuldade para ser moldado ou ser adaptado. Esses vão ser os que mais vão sofrer ao serem inseridos num ambientes sociais aos quais ele precisaria estar preparado. Ficou claro isso para vocês? Então vem comigo que a gente ainda tem mais alguns slides. Aqui está uma foto de um panóptico. O panóptico seria essa estrutura aqui ao centro. Isso é a arquitetura de um presídio. Aqui estão vamos dizer assim, as celas, né, dos presidiários, onde eu estou passando o mouse. Cada uma dessas aqui são as celas do presidiário. E essas celas dos presidiários tem aqui ao centro uma espécie de farol, né, uma torre de observação. Esta torre de observação, quem está nas celas não consegue ter uma visão clara se tem ou se não tem alguém ali dentro. Porque aqui no desenho não dá para perceber. Mas, normalmente, os vidros são escuros. E aí, quem está para o lado de dentro vê quem está para o lado de fora, e quem está para o lado de fora não vê quem está para o lado de dentro. Isso faz com que quem está aqui nas celas, se tem alguma intenção de fazer alguma coisa que não esteja correta, tentativa de fuga, etc., ele começa a pensar duas vezes, porque ele não sabe se o vigilante está observando ele. Então, o poder, portanto, é visível. Ou seja, o fato de eu ter uma torre aqui é o poder instituído. Ele está aqui, todo mundo está vendo. Pois o detento sempre verá a torre central, que é essa aqui. E é inverificável, pois o detento nunca saberá se está de fato sendo vigiado. Sua essência, assim, repousa na centralidade da situação do inspetor, combinada com as mais eficazes ferramentas para ver sem ser visto, tipo os vidros fumês, né? Ou as formas distintas de se distribuir aqui as observações, pode ser outras formas óticas, por binóculo, etc. e tal. É por meio dessa técnica que a sociedade regula seus membros. Então, a sociedade também tem os seus panópticos. Bem, eles não estão aí, torres como essas, observando todos nós o tempo todo, porque a gente não precisa mais. Qual seria o panóptico dessa nossa época? Quem tem aí alguma ideia? Anote aí. Eu não vou responder qual seria, não. Mas eu quero ouvir você. Anote aí no comentário. Qual seria o panóptico
da nossa geração, desse nosso momento atual. Quero ver se vocês estão atentos. Então, mas não são apenas os lugares que produzem corpos dóceis. No caso do presídio, né? A ideia do corpo dócil é que vai amansar, né? Fazer com que ele se molde, né? Fazer a reforma. Expressão que o filósofo usava para pessoas politicamente obedientes e produtivas. Então, se eu não sou dócil, eu vou para o presídio. Se eu sou dócil, eu aceito e compreendo e internalizo as regras e me adapto rápido. O discurso também funciona como tecnologia de poder. A fala, a orientação, a palavra, a linguagem também são tecnologias de poder. Muitas vezes é amparado em discursos científicos que justificam construções de hierarquia e de identidade. Então, a forma como eu falo, o que eu digo, os argumentos que eu utilizo, o suporte que eu busco. Eu posso usar a ciência para fortalecer aquilo que eu estou dizendo. E isso tudo vai fazendo com que você seja cada vez mais disciplinado. É o poder sendo instituído através da palavra. Compreendem isso? Já viveram essa experiência? Comente aí, quem já viveu essa experiência consciente de perceber que alguém está usando argumentos para poder lhe controlar, para fazer com que você entre num processo de compreensão do que está acontecendo ao seu redor e se adapte. E se torne esse corpo dócil, como Foucault disse. E aceite a hierarquia. Pense nisso. E anote aí, coloque aí nos comentários. Vamos prosseguir? Terceira palavra-chave, tecnologia de poder. Anotaram? Vamos prosseguir. Estamos chegando já ao final da nossa aula. Então, segundo Foucault, o panóptico não apenas aumenta o poder das autoridades, como também induz os indivíduos a internalizar aqueles que os vigiam. Então, quando eu começo a pensar muito no vigilante, ele faz parte da minha vida cotidiana. Então, ele me acompanha. É uma ideia fixa, vamos dizer assim. Garantindo o funcionamento automático do poder. Eu não preciso do vigilante me acompanhando, ele já está na minha cabeça. Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância, disse Foucault. Não estamos nem nas arquibancadas, nem no palco, mas na máquina panóptica, investidos por seus efeitos de poder que nós mesmos renovamos, pois somos suas engrenagens. Então, o nosso mental é que vai trazendo cada vez mais essa forma de vida que é altamente vigiada. Então, nós somos formas de vida que são altamente vigiadas. Mas somos vigiadas a partir de quê? A partir de nós mesmos. Nós mesmos nos vigiamos. E quando tem alguma ferramenta, algum instrumento que é material, que foi produzido para nos vigiar, como o panóptico, lá a torre no centro, essa apenas aumenta a sensação de vigilância que nós podemos vir a ter. Como nós somos as engrenagens, nós fazemos com que isso funcione. Entende? Porque nós internalizamos as regras, as normas, e essas regras e normas fazem com que nós ficamos, pelo menos aqueles que já se tornaram dóceis, né? Cada vez mais harmonizados e bem adaptados à realidade ao nosso redor. Quem resiste um pouco mais, logo, logo vem alguma estrutura punitiva através do poder disciplinar. Ficou claro isso para vocês? Trouxe luz às dúvidas de vocês? Trouxe? Ótimo. Então anote aí. O que vocês estão pensando nesse momento? Que ideia está passando pela cabeça de vocês sobre o panóptico? Já tiveram aquela ideia? Já tiveram aquela interpretação? O que seria o panóptico na nossa vida atualmente, nossa realidade de hoje? Se já teve, anota aí. Se não, ainda tem um tempinho para pensar. Então vamos prosseguir. Aqui está o Michel Foucault, esse senhor aqui, filósofo, grande estudioso de psicologia. Ele morreu no dia 15 de outubro de ele nasceu no dia 15 de outubro de 1926 e ele morre em 1984, no dia 25 de junho. Então vai fazer alguns anos de vida aí no próximo mês, anos de morte nos próximos meses. O pai dele era cirurgião
e ele não quis fazer medicina. Só um pouquinho de curiosidade sobre a vida dele, tá? Então, chegamos ao final da nossa aula. Como toda aula agora vocês já devem estar acostumados e acostumadas, teremos um exercício de fixação, o nosso exame, para ver se tudo ficou claro e se vocês conseguiram compreender bem a matéria que foi dada hoje. Então, eu vou ler e vocês me acompanhem. Lembrando, quem está matriculado em alguma de minhas turmas vai receber lá na atividade apenas as letras A, B, C, D e E, que você vai marcar a opção depois de assistir a esta aula. Então, você vai acompanhar a leitura junto comigo e aquela opção que você achar que é a correta, você vai lá na atividade e marca, tá? Não vai ter texto nem nada, só vai ter as letras. E os demais que estão me acompanhando aqui pelo YouTube, vocês podem colocar aí a resposta que vocês acham que é a correta aí nos comentários do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, dialogar com vocês e ter seus comentários e corrigir se necessário, tá bom? Então, vamos lá? Exercício de fixação. Giorgio Agamben, filósofo italiano, observa que hoje os cidadãos são continuamente controlados e consideram isso normal. Ele defende a ideia de que o paradigma político do Ocidente não é mais a cidade, mas o campo de concentração. Vistas por essa ótica, as práticas de exceção contemporâneas, engendradas por um Estado policial protetor, fazem da política do terror e da insegurança o princípio gestor, estimulando cada vez mais a privatização dos espaços e o confinamento no interior deles. Esse trecho está escrito no livro do Nelson das Tomás, Sociologia para o Ensino Médio. Pergunta. Segundo o filósofo Michel Foucault, esse modelo de vigilância apresentado por Agamben pode ser enquadrado como: letra A, coletivo; letra B, panóptico; letra C, regular; letra D, informal; letra E, dissimulado. Então, vocês escolhem letra A, B, C, D ou E, qual que vocês acham que está correta. Tudo bem? Então, chegamos ao final da nossa aula com a nossa mensagem. Então, todas as aulas deixam uma mensagem para vocês refletirem. E a mensagem que eu trago de hoje é a mensagem de um filósofo grego muito conhecido na na filosofia clássica, que é o Platão. Então, o Platão ele disse o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Vou repetir o que o Platão disse. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela participação, pela paciência, pela perseverança. Então, espero que a gente possa, mais uma vez, nos reencontrar na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus.